Olá, pessoal, a paz do Senhor. Bora ler a palavra do Senhor, que se encontra em Lucas 9, versículo 52. Os samaritanos não receberam a Jesus. E mandou os mensageiros adiante de si, indo eles e entraram numa aldeia samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma como Elias também fez? E voltando-se, porém, repreendeu-os, disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. O Senhor, né, aqui ele estava numa viagem, né, de uma cidade a outra. E nessa viagem dele, né, ele tava sem lugar para se abrigar, né, para se abrigar com seus discípulos. Porque no tempo de Jesus as viagens eram muito longas e precisava parar em algum lugar. E aqui provavelmente o Senhor ia parar numa aldeia de samaritanos, conforme diz aqui na palavra dele. E olha o que diz aqui no primeiro, no 50, no 52, no versículo 52. E mandou mensageiros adiante de si, e eles entraram numa aldeia, samaritanos, para lhe preparar lugar. O Senhor mandou os discípulos dele na frente para preparar um lugar para ele ficar, junto com seus discípulos. E é o que diz aqui no 53. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. No caso, os samaritanos eram contra os judeus, né? Os judeus. Jerusalém era a cidade onde verdadeiramente o Senhor realmente estava indo, né? Estava passando meio aquelas aldeias para ir para Jerusalém. E esses samaritanos, quando observaram o Senhor, eu acredito que com muitas coisas, né, que os discípulos dele estavam, né, porque sempre andam com muitas coisas, observaram e disseram, não, esse homem ele não está vindo só para cá, ele está indo para outro lugar, porque talvez tem muita bagagem, né, muita coisa, está indo para aqui para outro lugar, né, a palavra que não diz que ele estava com muita carga, né, mas para viagens longas sempre carregava alguma coisa. E olha o que ele diz aqui no 54. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, não queres que digamos que desça fogo do céu e consuma como Elias também fez? Tiago e João, né, o discípulo dele, se indignaram. Os discípulos do Senhor se indignaram, porque não quiseram receber o Senhor e os seus discípulos naquele lugar, naquela aldeia de samaritanos. E olha o que os discípulos do Senhor chegaram e falaram. Disseram, Senhor, tu não quer que nós que nós clamamos e desça fogo do céu e o teu fogo consuma eles? E olha o que o Senhor diz. Olha o que o Senhor diz. Não sabeis de que espírito sois? O Senhor está falando sobre ele. O Senhor diz, não está sabendo que eu sou espírito. Que eu, teu Deus, que tu está vendo de carne aqui, mas eu sou espírito. E aí é o que o Senhor diz mais. Isso no 55. Porém, voltando-se, repreendeu, os disse, vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Olha o que o Senhor diz. O Senhor repreende os discípulos dele, Tiago e João, repreende os discípulos dele, e diz exatamente isso. O Senhor diz, olha, não sabe que eu sou espírito, e eu, o Senhor, vim para salvar. Vim para salvar os homens, para dar para ele a oportunidade de ser salvos. E não para destruir as almas deles. Não para destruir os homens. Mas para dar salvação, permitir que eles sejam salvos, se arrependam e sejam salvos. Aqui, a gente dá para ver que o Senhor ele se revela
né, nesse pequeno trecho, né, dessa passagem, né, que encontra aqui em Lucas 9, né, a partir do versículo 52. O Senhor diz aqui no 56, versículo 56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Existe um capítulo na Bíblia, eu não estou lembrado, não me recordo qual foi, onde foi que eu li. Mas o Senhor disse assim: vivei pelo Espírito, não vivei pela carne, porque a carne cobiça as coisas do mundo e o Espírito cobiça as coisas do céu, o reino dos céus. E isso revela aqui a essência do Senhor. Porque qualquer pessoa, né, numa situação dessa, realmente se iraria, né? Diria, não, esses homens aí, esses daí não querem receber o Senhor, o Filho de Deus, como pode uma coisa dessa, né? Indignação, né? Mas o Senhor, se ele é o próprio Deus, né, não confrontou aqueles homens, mas disse, eu espero que eu dou oportunidade para que eles se arrependam e eles um dia me reconheçam, porque eu não vim para fazer a minha própria vontade como homem de carne, mas eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E o meu Pai é ligado ao meu espírito. Meu espírito, eu sou espírito. Vocês me veem em aspecto humano, mas eu sou espírito. A essência minha vem do espírito. E o Senhor diz aqui, porque sois misericordiosos. O Senhor é misericordioso, né? O Senhor, ele é misericordioso. E aqui revela a essência do Espírito Santo de Deus, né? De Deus, a autoridade que o Senhor tem e o amor que o Senhor tem pela pessoa pecadora. Pela pessoa ali que mesmo errando, o Senhor continua amando. Mesmo caindo, o Senhor pode levantá-la, né? E isso se revela também a nós. Isso se revela também a nós. Porque quantas vezes o Senhor diz, né? Faça a vontade minha, que sou o teu Deus. Espere em mim, que sou o teu Deus. Não faça a sua própria vontade. Não queira fazer a sua própria vontade. Não se ire contra o teu irmão. Mas demonstra o amor que eu derramei sobre a tua vida para que tu derrame sobre as outras. Né? Derrame sobre os outros. O que eu derramei em ti, derrame sobre os outros. Né? E é sobre isso. A essência do Senhor é isso. Que ele é espírito. E as coisas do espírito nunca são comparadas às coisas da carne. O que é do espírito, o que é da carne é da carne. Porque existe uma divisão entre corpo e espírito. Existe essa divisão. Mas o espírito manda na carne. Né? Dá uma ordenança, a carne obedece. Por isso nós temos que viver pelo espírito. Para que essa misericórdia, assim como o Senhor foi misericordioso com aquele samaritano que não quiseram receber ele, que nós sejamos misericordiosos com as pessoas que se levantam contra a nossa vida, com o vizinho que não gosta de nós, com um parente que ainda não vê que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aquela pessoa na rua, aquele perseguidor, aquela pessoa que te persegue, aquele colega do trabalho que te persegue por talvez algum outro motivo. Deixa a essência do Espírito Santo brilhar em você. Deixa o amor de Deus brilhar em você. E quando alguém se irá contra você, você vai exatamente dizer isso. Eu não vivo pela minha carne, mas eu vivo por Deus. Porque quem vive no Espírito vive para Deus, né? Porque nós não fazemos a nossa própria vontade. O crente, ele não faz a própria vontade do que ele quer. Não é porque ele queira. Não é porque somente ele, como é que se está se privando. Mas é porque ele quer fazer exatamente isso daqui que Cristo fez. O Senhor diz, não vê que eu sou do Espírito, que eu faço as coisas do Espírito, eu não faço as coisas da carne. Porque pela carne a gente bate, a gente briga, a gente ofende, a gente se prostitui, a gente faz muitas coisas erradas. Agora, pelo Espírito, não. Quando nós estamos ligados no Espírito, verdadeiramente, fazendo as coisas do Espírito, é isso daqui que acontece. Quando chegar uma confronta, nós vamos dizer, eu vou orar. Eu vou buscar mais o Senhor, porque eu não vivo da carne. Amém? E o que eu tenho para dizer? Tenhamos essa essência também de vivermos pelo Espírito, de fazermos conforme a vontade de Deus, sermos bondosos e misericordiosos, porque aqui revela a misericórdia de Deus. O Senhor poderia destruir quem Ele quiser ali na hora. O Senhor poderia fazer descer fogo do céu, assim como diz aqui, que assim o Senhor deu essa autoridade também para Elias, clamar e descer fogo do céu e consumir.
Mas o Senhor diz: não, eu não vou, eu não preciso fazer isso, porque eu sou espírito, eu sou Deus, esse povo que eles ainda nem me reconhecem, mas eu vim para salvá-los. Quem me reconhecer será salvo, né? Amém?